Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um conceito importantíssimo dentro da análise técnica, né? Que quem já está acompanhando os vídeos já sabe. Eu mostro bastante aí nas operações que a gente pega, sempre cito, sempre falo sobre isso. Mas hoje eu quero trazer isso de forma objetiva, que é o conceito de captura de liquidez, que nada mais é do que um conceito que nos mostra de fato como que a gente deve agir junto às grandes instituições, junto às baleias do mercado, né? Então, todo mundo fala, né, por aí que a gente deve seguir as baleias, que a gente deve andar junto às baleias, né, que são os grandes players no mercado, mas ninguém nem sabe como que é para fazer isso, né? Como que a gente faz isso? As pessoas falam, mas elas mesmas não sabem como que faz isso, né? E o conceito de captura de liquidez, claro que dentro de todo um contexto, e é basicamente o que a gente deve fazer para agir junto às baleias, né, e deixar de lado, não seguir as sardinhas, né, essas metáforas que a gente tem no mercado. Então, eu quero trazer para vocês esse conceito. Eu tenho um material aqui bem bacana. Esse material é autoral, né, eu que fiz sobre essa questão de captura de liquidez. E você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que, com certeza, né, isso já aconteceu comigo também diversas vezes antes de eu conhecer todos esses conceitos teóricos, todos esses conceitos técnicos do mercado. Isso acontecia comigo também. Então, eu tenho certeza que acontece com você frequentemente, que é o quê? Você entrar numa operação, você fazer uma análise bem bacana, você entrar numa operação, o preço descer, fingir que vai ir na sua direção ali, buscar, fazer questão de buscar o seu stop para depois fazer todo o movimento que você estava querendo, fazer todo, né, seguir todo o seu viés, porém, ele foi lá e buscou o seu stop antes, né? Então, isso realmente acontece demais e justamente tem toda a ligação sobre o que eu vou explicar para vocês hoje, sobre esse conceito de captura de liquidez. Então é um conceito muito importante e, de fato, o mercado foi lá buscar o seu stop. Não o seu stop específico, claro, porque o mercado nem te conhece, né? Então é errado a gente achar que o mercado está nos perseguindo, né? Alguma coisa desse sentido, e lógico que não. Mas a verdade é que você está agindo como a massa, né? Como a massa se comporta, como todo mundo sabe. Aí todo mundo ensina a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa, que é o quê? Suporte e resistência, LTA, LTB, suporte rompido vira uma resistência, uma resistência rompida vira suporte, no terceiro toque na resistência você vende, aquela coisa toda que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, porque todo mundo ensina isso, né? Pessoas cobram 1.000, 2.000, 3.000 reais para te ensinar essas coisas, né? Fundo duplo, topo duplo, né? Essas coisas todas. E hoje eu vou desmistificar isso tudo aqui para vocês por conta desse conceito de captura de liquidez e vocês vão entender de fato que agir como a massa, né, agir como a maioria fica muito previsível e o institucional, né, que faz com que o mercado se movimente, né, quem não sabe, o institucional que faz o mercado se movimentar, então isso é muito importante, né, para um preço subir, para a gente ter uma movimentação de alta, uma tendência de alta, quem fez essa movimentação é o dinheiro institucional, são os grandes players, né, que comandam o mercado, entre aspas, porque é errado achar também que eles fazem o que eles bem querer do mercado, isso é mentira, né? Eles atuam a partir das oportunidades que o mercado os dá, né, e nos dá também. Então a gente deve agir também dessa mesma forma, a partir das oportunidades que o mercado nos dá, porém eles têm capital para de fato mover o mercado, né, de fato movimentar o mercado. Então, se um preço subiu numa tendência de alta, é certo que ali tem dinheiro institucional, é certo que ali tem grandes players. Então, aqui dentro da captura de liquidez, olha só, como eu comentei para vocês, né? Então, todo mundo aprende. Aqui vamos supor que isso aqui é um suporte, olha lá, região de suporte. Esse material aqui eu mesmo fiz. E olha só, a gente tem um toque, dois toques. E aí no terceiro toque, o que o preço faz? Ele ameaça seguir, né? Muita gente entra aqui. Então, muita gente compra nessas regiões, né? Porque é uma região de suporte. Todo mundo aprende isso aí dentro da análise técnica, né? Enfim. E aí no terceiro toque, muita gente entra nesse terceiro toque, o preço ameaça subir e ele fura para baixo, captura essa liquidez. Eu até coloquei aqui, olha lá, grande massa se posicionando na região de suporte. Então a massa se posiciona aqui, coloca seu stop abaixo. E uma coisa que é muito importante aí dentro da primeira lei do mercado, né, que é a lei de oferta e demanda, que todo mundo tem que estar muito afiado nessa lei. Ela não é a primeira lei por acaso, né? A gente deve estar muito afiado nessa lei, que fala que, né, o mercado ele é movido por oferta e demanda, obviamente, mas
a gente precisa de quê? Para comprar, para uma grande instituição comprar ou para qualquer pessoa comprar, a gente precisa da contraparte, ou seja, a venda. E para a gente vender ou uma grande instituição vender, ela precisa da outra contraparte, que é uma compra. Então, uma coisa muito importante que todo mundo deve internalizar é que o stop de uma compra é uma venda e o stop de uma venda é uma compra. Ou seja, se aqui embaixo tem muito stop da galera, porque o pessoal comprou nessa região de suporte, o preço bateu no suporte, o pessoal, a grande massa, comprou e colocou o seu stop aonde? Abaixo. Né, abaixo dos fundos, nessa região aqui, ó, a gente tem uma piscina de liquidez. Por quê? A gente tem muita ordem stop, né? Então, se a pessoa entrou comprado, ela coloca seus stops aqui, o stop de uma compra é uma venda. Então, o que o institucional faz? Ele captura essa liquidez, porque o mercado ele vive numa constante luta uma constante busca por liquidez, né? Então, o mercado subiu, ele foi em busca de liquidez. O mercado caiu, ele foi em busca de liquidez. O mercado está sempre em busca de liquidez e a gente deve sempre entender conceitos de equilíbrio e desequilíbrio no mercado, né? Então, se a gente tem um movimento lateral, quando a gente tem um movimento totalmente lateral, o que isso significa? Que a gente tem um mercado equilibrado, né? A gente tem acordo entre oferta e demanda. A partir do momento que a gente tem um desacordo, né? Começa a ponderar essa balança, começa a ponderar para algum dos lados, seja para o lado comprador, seja para o lado vendedor, a gente tem o quê? Um desequilíbrio. Aí sim a gente continua um movimento de tendência, a gente começa, né, um movimento de tendência após essa lateralização, a partir desse desequilíbrio. Então, quando a gente está no movimento de tendência, a gente está no mercado desequilibrado, né? Muita gente acha que é o contrário, mas não. Quando a gente está em tendência de alta ou de baixa, a gente está no mercado desequilibrado. Quando a gente está no mercado lateral, a gente está em equilíbrio, a gente está em acordo, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que internalizar esses conceitos, porque eles são a base do mercado, né? A primeira lei do mercado, como eu falei, não é à toa. Então, se a gente tem muito stop de compra aqui, ou seja, um stop de uma compra é uma venda, o institucional ele precisa da contraparte para ele comprar. Porque, de fato, a gente vai ter um movimento de alta, né? Ele vai seguir o viés que todo mundo está enxergando e que é de alta. Ele vai seguir, só que antes ele vai precisar dessa contraparte para ele poder comprar, para que a gente se inicie esse movimento de alta. Porque só com dinheiro institucional que a gente vai ter esse movimento de alta, como eu falei no início. Então, olha só, a gente vem, captura essa liquidez, e aí pega o stop da grande massa, né? Milhares de stops aqui, milhões de stops aqui nessa região, ou seja, o stop de uma compra é uma venda, o institucional tem a contraparte para ele poder comprar, né? Porque o institucional ele não é como a gente, ele não entra ali na corretora e eles conseguem comprar a hora que eles quiserem, né? Entrar numa posição, sair de uma posição a hora que ele quiser. Não, ele entra com, sei lá, bilhões, né? 10 bilhões separados para entrar hoje no mercado só, né? O institucional é dessa forma, né? Os grandes fundos, os grandes bancos e os grandes players também, né? Então, a gente tem eles precisam dessa contraparte. Quando a gente tem essa captura de liquidez é justamente para gerar essa contraparte. Então, o que muita gente faz aqui? A pessoa entra aqui no terceiro toque, o preço ameaça subir nessa região, tá vendo? Ele ameaça subir, o preço cai, captura essa liquidez, aí todo mundo entende o quê? Isso aqui é um suporte. Perdeu o suporte, agora vai virar resistência, né? Então muita gente entra onde? Aqui também. Então pegou os stops da galera aqui nessa região, né? Então muito stop de venda, porque o pessoal entrou comprado, então todo mundo entrou comprado, o stop de uma compra é uma venda, ou seja, o institucional agora ele consegue comprar mais, consegue comprar muito capital, porque está entrando muita venda, porque está pegando o stop da galera todo, stop de venda, então ele consegue comprar, então o institucional enche a patinha aqui, né? Ele compra muito, e aí a gente vem subindo nesse movimento, ameaça fazer esse pullback de baixa, né? Ameaça o preço a cair, de fato seguir esse conceito de o suporte vira resistência, né? Então muita gente entra aqui e coloca o seu stop aonde? Acima, coloca o stop aqui agora, então muita gente entrou vendido, então tem mais liquidez aqui em cima, e aí galera toma stop também nessa venda, toma stop para cima, toma stop para baixo, e aí o movimento acontece, e a gente tem um movimento de alta que todo mundo estava querendo, que todo mundo estava enxergando, mas todo mundo agiu como a massa, né? Agiu como a maioria, e a verdade é que 95%, 90%, 95% das pessoas elas perdem dinheiro no mercado, e é justamente por isso, porque todo mundo aprende a mesma coisa, porque todo mundo ensina também a mesma coisa, e aí, né, vai ter o mesmo resultado, né, que todo mundo tem.
Então, o que os 10% que mais ganham dinheiro nesse mercado, que de fato ganha dinheiro de forma sustentada faz? O que os 5% que faz realmente dinheiro de forma sustentada nesse mercado faz? Eles agem diferente da grande massa, eles agem diferente da maioria. Então, eles esperam por capturas de liquidez e essa é uma dica valiosíssima, né? Então, vindo aqui para o mercado, eu até coloquei aqui, eu tenho um material, né, igual eu falei, esse aqui é um material meu sobre esse assunto, né? Que eu fui em um momento ali que eu estava bem reflexivo sobre esse assunto, estava com muita ideia na minha cabeça, eu sou muito pensativo, né? Então eu estava com muita ideia sobre esse assunto na minha cabeça e eu entrei aqui nesse quadro branco, nesse Miro, né? E saí escrevendo, escrevi isso aqui, passei toda essa informação que estava na minha cabeça, que de fato é isso, tá vendo? É um princípio disseminado, é o que devemos agir como as baleias, né? Como eu falei com vocês no início. Mas como agir como as baleias? Como saber o que elas estão e vão fazer, né? Então aqui tem todo o estudo que eu falei com vocês agora, que a gente não pode agir como as sardinhas. Então como que as sardinhas agem, né? Todo mundo sabe disso, a gente não deve agir como as sardinhas. Beleza, mas como que eles agem? Ninguém fala, ninguém sabe a verdade, na verdade, né? E é justamente assim, as sardinhas elas agem como a massa, né? Elas entram em fundo duplos, elas entram em topos duplos, né? Então eu vou explicar sobre isso aqui para vocês no gráfico. Olha só. Então eu tenho um exemplo muito bom. Quem está acompanhando os vídeos já sabe, né? Muito sobre essas coisas, porque eu sempre falo isso com vocês, só que acaba que é no meio de uma construção de um contexto, de toda uma operação elaborada que a gente constrói aqui nos vídeos, e acaba que eu só cito, né? Então hoje eu queria trazer de forma objetiva, explicar de fato para vocês o quão importante é esse conceito, e então vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui na Avax eu já tinha até percebido aqui para mostrar, vou tirar esse canalzinho aqui para facilitar para vocês enxergarem. Olha só, a gente tem aqui justamente esse conceito de topo duplo, né, que eu falei para vocês. Então a gente vem subindo nessa região, olha só, a gente faz um topo, fundo, topo. Opa, isso aqui é um topo duplo, né? Todo mundo conhece o padrão gráfico da massa, né? O padrão gráfico do varejo, né, que todo mundo utiliza. Olha só como é que a gente tem aqui um topo duplo, e aí a gente começa o movimento de baixa. E olha só, o que o preço faz? Muita gente entra nessa região, né? É um topo duplo, todo mundo entra aqui em cima ou entra aqui embaixo, né? Após conseguir enxergar esse padrão, né? Porque quando o preço chega mais aqui embaixo, todo mundo enxerga, fala, nossa, olha só, é um topo duplo, isso aqui vai derreter, vou entrar. Aí todo mundo entra nessa região, o que o institucional faz? A gente vai ter de fato um movimento de baixa. Olha o movimento de baixa que a gente teve, um movimento orgânico, um movimento bem bacana aqui, cerca de 10% que foi esse movimento que eu já tinha visto aqui antes, né? Então a gente teve um movimento de baixa. Porém, o institucional ele captura essa liquidez. Por quê? Para a gente ter essa baixa, o institucional precisa vender. E para o institucional conseguir vender, é igual eu falei para vocês, ele precisa da contraparte, ele precisa de pessoas comprando. Então o que ele faz? Ele dá essa impulsão para cima. Então aí todo mundo enxerga o quê? Que rompeu a resistência. Aí todo mundo começa a comprar porque acha que vai para a lua, né? Porque a resistência vai virar suporte, igual eu falei lá no exemplo do material ali, né? Só que ao contrário, né? Ali estava no fundo, agora aqui a gente está no topo. E aí o que muita gente faz? Compra achando que vai para a lua, então o institucional tem ordens de compra para ele conseguir vender e também muita gente já entrou vendido aqui e colocou seus stops, né? Muita gente que enxergou esse topo duplo colocou seus stops aqui em cima e o institucional vai lá em cima fazendo questão, né, de pegar esses stops. Então a galera entrou vendida, o stop de uma venda é uma compra, então tem os stops aqui que são compra e tem mais o pessoal acreditando em alta por conta que rompeu uma região forte, né, de resistência e todo mundo acha que agora vai para a lua porque rompeu uma região forte, né? Agora vai virar suporte, aquela coisa toda. E aí a gente tem esse movimento de captura de liquidez e o preço faz o movimento que a grande maioria estava querendo de fato, né? Estava enxergando que ia acontecer, porém ele tem esse movimento de captura de liquidez, né? Richard Wyckoff ele traz esses conceitos de captura de liquidez na sua teoria muito bem. Então, a teoria de Richard Wyckoff é fantástica, porque ele traz conceitos sobre volume, preço, né? Traz conceitos sobre captura de liquidez, traz conceitos institucionais, traz conceitos clássicos aí que todo mundo conhece sobre acumulação e distribuição, reacumulação, redistribuição, que são importantíssimos, né? Que acaba sendo a base ali do mercado, a base dos movimentos aí que a gente tem no mercado. Então aqui, olha só, a gente consegue perceber que a gente teve uma estrutura de Wyckoff, olha só,
A gente vem aqui, a gente pode colocar em estruturas, né? Estruturas, e a gente bota aqui. Então a gente teve aqui uma operação na hora que retornou aqui para dentro, após a captura de liquidez, 11%, ou aqui nesse pullbackzinho após a estrutura. Por quê? Cara, fundo duplo, topo duplo, não é que eles não funcionam, né? Pullback, né, o suporte vira resistência, essa coisa toda que eu falei com vocês, não é que isso não existe, não é que isso não funciona. Funciona, só que precisa estar completamente dentro de contexto e precisa acontecer após captura de liquidez. Então essa é uma dica valiosíssima, poderia cobrar muito dinheiro por esse vídeo, na verdade, porque realmente isso é um conceito muito importante. Captura de liquidez é um conceito importantíssimo e essa dica de espere por capturas de liquidez é uma dica muito valiosa. Eu espero que vocês utilizem isso da melhor forma possível e eu tenho certeza que isso vai melhorar demais as operações de vocês, né? Então apliquem isso, que é muito importante. Eu tenho outro exemplo aqui bem bacana no Bitcoin, né? Nessa operação aqui, dessa onda 3 aqui do Bitcoin. Eu expliquei toda essa operação no vídeo passado, né? Tá aí, acho que o título é 2 trades lucrativos, um negócio assim. Ficou bem bacana, um vídeo bem bacana, então assista que ficou bem legal. Eu expliquei toda a operação, toda essa operação que a gente teve aqui. Eu não peguei, né? Eu peguei essa outra aqui em cima. Quem assistiu sabe. Mas essa região aqui a gente teve esse conceito bem bacana aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só. Nesse ponto, olha aqui. Muito nítido, olha só. A gente vem, preço vem caindo, olha só. Fundo, topo. Fundo, opa, fundo duplo. Todo mundo entra comprado aqui esperando o quê? Um grande movimento de alta. E olha de fato o movimento de alta que a gente teve, que bonito. Bitcoin estourou aqui, a gente teve uma bela alta. Ela ia acontecer de fato. Todo mundo estava prevendo isso aqui, todo mundo que enxergou isso aqui, estava certo, a gente ia ter uma alta. Só que todo mundo agiu, né? Entrou na operação com um time totalmente errado, seguindo padrões da massa, né? Seguindo padrões do varejo, né? Então, o fundo duplo, todo mundo entra nessa região, coloca seus stops abaixo, mesma coisa, o institucional vem, captura essa liquidez, consegue ter a contraparte para de fato entrar na operação, vem em região de muita liquidez de fato, olha só, região de volume profile, né, POC, e aí ele faz todo esse movimento de alta que vocês já sabem aí, né, dessa operação que eu expliquei para vocês, toda detalhada. Então, isso aqui é um conceito muito importante, muito, muito, muito importante, né? A gente tem diversos exemplos disso no gráfico, diversos. Então, é uma dica valiosíssima que eu te dou. Espere por capturas de liquidez, estude bastante sobre oferta e demanda. Eu vou trazer isso bastante para vocês. Aqui, né, a primeira lei do mercado é essencial estar afiado nela para a gente entender como de fato o mercado se movimenta, como de fato tudo acontece, né? Entender essa parte é muito importante. Porque muita gente busca o quê? Quer a estratégia, quer como que faz o dinheiro, né, aparecer, como que entra, como que sai. Mas, cara, tem todo um estudo por trás que a gente tem que estar muito afiado para a gente conseguir aplicar todos esses conceitos técnicos da melhor forma possível. Então, oferta e demanda, conceitos importantíssimos, né, se aprofundar nisso, porque tem como se aprofundar em tudo, né, essa que é a verdade. Então, muito importante isso aqui. Acho que eu falei de tudo que eu queria falar com vocês. Beleza? Então era esse o vídeo que eu queria mostrar. A gente está aqui no mini índice, a gente tem teve uma oportunidade bem bacana aqui, não cheguei a pegar também, não vi, não estava em casa. Olha só, mesmo conceito, olha aí. Fundo, capturou liquidez, formou o quê? Uma acumulação, uma reacumulação, aliás, quando a gente tem essa captura de liquidez acima, captura de liquidez abaixo, é característica de reacumulação ou redistribuição, né, dependendo, e a gente sempre atua a partir do último abalo, né, a partir da última captura de liquidez. No caso, foi para baixo, foi um spring, né? Então, dentro da teoria de Richard Wyckoff, como eu falei para vocês, que ele traz esses conceitos de captura de liquidez muito bem na sua teoria, ele fala, né, que a captura de liquidez acima dos topos, ou seja, igual eu expliquei para vocês, a gente tem aqui, o mercado vem subindo, e aí ele faz um topo, cai, faz outro topo, cai, e aí a gente tem essa configuração, né? Possível topo duplo, e aí a gente tem o que? Uma captura de liquidez, um uptrust dentro da teoria de Richard Wyckoff. Normalmente a gente tem um teste e o preço vem fazendo esse movimento de baixa. O que é isso aqui?
é uma distribuição de Wyckoff com o upthrust em fase C, né, da teoria, né, captura de liquidez acima. E galera, igual eu falei com vocês, topo duplo existe? Existe. Fundo duplo existe? O topo duplo, cara, e o fundo duplo nada mais é do que isso aqui, ó. Olha aqui. Onda 1, 2, 3, 4, 5. O topo duplo, de fato, vou colocar aqui, vai facilitar, né, desse jeito. Aqui não vai dar, pera aí. Olha aqui. Então, dessa forma, olha só. Um topo duplo nessa região, tá vendo? É uma onda 5 truncada, né? O que seria um ciclo completo de expansão dentro da teoria das ondas de Elliott? E quem não assistiu o vídeo sobre a teoria das ondas de Elliott, né? Eu fiz um mini curso gratuito aí no YouTube, tá aí no canal, sobre a teoria das ondas de Elliott, completo, bem bacana, bem explicativo. Então assista, que ficou bem legal também. E lá eu falo, cara, qual que é o ciclo completo de expansão de Elliott? 1, 2, 3, 4, 5, nessa configuração aqui. Porém, quando a gente tem a onda 5 não conseguindo passar do máximo da onda 3, ou até mesmo ficando abaixo, né, chegando no mesmo nível ou ficando abaixo, o que é isso aqui? Uma onda 5 truncada, né, uma onda 5 que falhou, ou seja, a gente tem muita força de venda nessa região, né, muita força contrária à tendência para a gente começar o ABC corretivo dentro da teoria, né, o ciclo corretivo, e a gente tem o que? Muita força, então a gente tem aqui uma onda 5 truncada, ela acontece muito quando a gente tem uma onda 3 extremamente estendida, né, a gente tem essa possibilidade de ondas impulsivas com extensão, né, e normalmente a onda 3, eu falo isso bastante para vocês. Então quando a gente tem uma onda 3 muito grande, com uma correção em onda 4 bem grande também, a gente tende a ter uma onda 5 truncada, né, que ela não consegue passar do máximo da onda 3. Então isso é muito importante, porque o que a gente tem aqui? Aí sim a gente tem um topo duplo. Tá vendo? Aí sim a gente tem um topo duplo, só que o que a gente pode ter aqui? Um ABC corretivo complexo. Então aqui a gente viria para uma onda A onda B ela pode vir aqui em cima capturando liquidez, fazendo uma irregular correction, né? Um ABC complexo, para depois cair. Então a gente pode sim, da mesma forma, enxergar aqui uma captura de liquidez. Eu particularmente gosto de esperar por captura de liquidez. Essa é uma dica realmente muito importante, já falei ela diversas vezes aí no vídeo. Então teste, né? Coloque isso no seu gráfico, nas suas análises, faça esses testes, faça esse tipo de análise e depois me conta aí como que foi os resultados, que eu tenho certeza que vai mudar exponencialmente seus resultados, porque isso é muito importante, é um conceito muito importante, é um conceito muito valioso, né? Então aqui a gente tem todo esse estudo, beleza, galera? E é isso, muito obrigado por assistir, falou, fui!